Imagine só, mais uma vez, o Azerbaijão crava uma faca nas costas da Rússia, e dessa vez o golpe veio com uma força que deixou até os mais céticos de queixo caído. O presidente Ilham Aliyev não se conteve e chamou de ato sem precedentes o assassinato brutal de cidadãos azeris em Queiroz, um episódio que reacendeu feridas históricas e jogou gasolina na fogueira das tensões entre os dois países. Pela primeira vez, Aliyev rompeu o silêncio oficial e falou abertamente sobre os ataques contra a comunidade azeri na Rússia, seus descendentes e até mesmo contra o próprio Azerbaijão. O que antes era murmúrio nos corredores do poder e nas entrelinhas de comunicados diplomáticos, agora virou uma declaração pública direta e carregada de indignação. E não parou por aí. Aliyev lembrou com todas as letras que a inclusão forçada do Azerbaijão na União Soviética em 1920 foi uma ocupação, uma violação da soberania de um povo que já havia proclamado sua independência 3 anos antes. Para ele não há como contornar essa verdade histórica, e Moscou parece não ter aprendido nada com o passado. Enquanto isso, os canais pró-Kremlin se apressaram em desqualificar as acusações, repetindo o velho discurso de que o Azerbaijão não existe, e desviando o foco para a guerra na Ucrânia, como se isso justificasse qualquer coisa. A gota d'água, porém, foi o caso do avião azeri abatido em dezembro do ano passado. Aliyev não engoliu a versão russa de que se tratou de um trágico erro. Ele foi além. Comparou o episódio com o incidente de 2020, quando forças azeris derrubaram um helicóptero russo. Naquela ocasião, o Azerbaijão agiu com transparência. Em poucas horas, o presidente ligou para Moscou, pediu desculpas, indenizou as famílias das vítimas e puniu os responsáveis. Agora pergunta Aliyev, onde está essa mesma postura da Rússia? Até hoje não houve explicações claras, nem reconhecimento de culpa, muito menos reparação. Apenas silêncio e evasivas. A situação se agravou quando começaram os ataques violentos contra azeris na Rússia. 2 homens foram torturados e mortos. E Aliyev não hesitou em chamar isso de ato criminoso contra nosso povo. Mesmo que tivessem cometido delitos, argumentou, nada justifica tratamento tão desumano. Para ele, Moscou não apenas falhou em proteger seus cidadãos, mas também alimentou um clima de hostilidade que só piora as relações. E não adianta tentar minimizar. O Azerbaijão respondeu com leis construtivas, mas a Rússia parece mais interessada em reescrever a história do que em resolver problemas reais. Aliyev não poupou palavras ao relembrar como o Azerbaijão foi dividido e subjugado durante a era soviética. Segundo ele, após a queda do Império Russo, o país viveu um breve período de independência, até ser invadido e anexado à força. Se não fosse pela ocupação soviética, nossos pais e avós não teriam sido privados de sua liberdade, e hoje não estaríamos lidando com as consequências dessa dominação, afirmou. E foi além. O Azerbaijão apoia a integridade territorial da Ucrânia e condena a guerra de agressão russa, deixando claro que não compactua com as ambições imperialistas do Kremlin. Mas o que mais chama atenção é como essa narrativa não é exclusiva de Aliyev. Outros líderes de países que Moscou insiste em chamar de amigos ecoam o mesmo discurso, só que com mais cuidado nas palavras. A questão não é apenas o que o presidente azeri diz, mas o que outros governantes pensam e não têm coragem de falar abertamente. A Armênia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, todos observam com desconfiança os movimentos da Rússia, mesmo que evitem confrontos diretos. Ignorar esse contexto é um erro estratégico. A insatisfação não vem de um único líder rebelde, mas de um sistema inteiro que já não vê a Rússia como aliada, e sim como uma ameaça em potencial. Enquanto isso, analistas pró-Kremlin tentam desqualificar Aliyev, pintando-o como um ingrato que esqueceu os benefícios da era soviética. Mas a verdade é que muitos dos que hoje criticam Moscou são justamente os filhos daquela mesma elite que cresceu sob a sombra do regime. São herdeiros de famílias ligadas ao Partido Comunista, a KGB, que se beneficiaram do sistema e agora viraram as costas para ele. Para eles, a Rússia deixou de ser uma mãe protetora e se tornou um império decadente, disposto a pisar em quem estiver no caminho. E não é só o Azerbaijão. A mesma lógica se aplica à Ucrânia, à Geórgia e a outros países que ousaram desafiar o domínio russo. A estratégia é clara. Primeiro nega-se a existência do país, depois, inventam-se narrativas sobre inimigos externos e traições históricas. Se antes diziam que a Ucrânia era uma invenção de Lenin, agora repetem o mesmo sobre o Azerbaijão. A pergunta que fica é, até onde a Rússia está disposta a ir para manter seu controle? A resposta, infelizmente, parece estar cada vez mais clara, e não é nada animadora. A lógica do Kremlin é tão previsível quanto perigosa.
Primeiro, apaga-se a história, depois, reescreve-se o passado para justificar o presente. Hoje o alvo é o Azerbaijão, mas amanhã poderá ser qualquer nação que ouse respirar fora do jugo russo. A narrativa é sempre a mesma, nega-se a existência de um povo, distorce-se sua trajetória e, por fim, transforma-se sua soberania em um erro histórico que Moscou tem o direito de corrigir. Como se a Rússia fosse a única guardiã da verdade, como se séculos de dominação estrangeira, persa, otomana ou soviética, fossem mais legítimos do que 2 décadas de independência. Vejamos os fatos, esses incômodos detalhes que o Kremlin prefere varrer para debaixo do tapete. O Azerbaijão, como Estado moderno, nasceu em maio de 1918, sim, mas isso não o torna menos real do que a Rússia, que também não existia como tal antes do século XV. Antes disso, as terras que hoje formam o país eram um mosaico de canatos persas, vassalos ora da Pérsia, ora de impérios vizinhos, nunca soberanos. Foi a Rússia, não por acaso, que anexou esses territórios em 1813 e 1828, pelos tratados de Gulistan e Turkmenchai, pondo fim a séculos de instabilidade. Não houve ocupação, houve integração, reconhecida até mesmo pelos persas. E se hoje Moscou acusa Baku de ser uma invenção, deveria então devolver a Sibéria aos chineses, já que também foi conquistada pela força? Ou talvez devolver Kaliningrado aos alemães, afinal, Königsberg existia muito antes de Pedro, o Grande, sonhar com o império. A ironia é que a própria Rússia ajudou a moldar o Azerbaijão como nação. Foi sob o domínio czarista que os povos túrquicos do Cáucaso começaram a se identificar como azeris em oposição aos armênios e georgianos, um processo acelerado pela política soviética de dividir para reinar. Lenin não criou repúblicas por altruísmo, criou-as para enfraquecer a unidade russa, transformando identidades regionais em ferramentas de controle. A Ucrânia, o Cazaquistão, o próprio Azerbaijão, todos foram inventados pelo Kremlin, não para emancipar povos, mas para fragmentar a resistência. E agora, quando essas nações ousam se libertar, Moscou as acusa de serem artificiais. A hipocrisia é tão descarada que chega a ser cômica. Mas o jogo não para na negação. A próxima etapa é a desumanização. Se a Ucrânia é uma invenção de Lenin, o Azerbaijão é um projeto turco-britânico, um fantoche sem história própria. Se antes os ucranianos eram nazistas, agora os azeris são anti-armênios, como se a existência de um povo dependesse da aprovação de seus vizinhos. A propaganda russa não busca argumentos, busca pretextos. E quando os fatos não servem, inventa-se uma narrativa paralela, onde só a Rússia tem o direito de decidir quem merece ser livre. O perigo é que essa estratégia não se limita ao discurso. A anexação da Crimeia em 2014 começou com a negação da identidade ucraniana. A invasão de 2022 foi precedida por anos de propaganda sobre a inexistência da Ucrânia. E agora, enquanto o Azerbaijão fortalece laços com a Turquia e o Ocidente, Moscou já testa o terreno. Quem disse que o Azerbaijão é um país? A pergunta não é retórica, é um ensaio para o futuro. Afinal, se a Rússia pode reescrever a história de seus vizinhos, por que não redefinir suas fronteiras? O mais assustador é que essa lógica não tem limites. Se o Azerbaijão é artificial, por que não o Cazaquistão? Se a Ucrânia é uma invenção, por que não a Bielorrússia? E se a própria Rússia é um império construído sobre conquistas, por que não devolver a Chechênia aos chechenos, o Tartaristão aos tártaros? A resposta é simples, porque o Kremlin não acredita em nações, acredita em vassalos. E quando um vassalo se rebela, ele não é mais um povo, é um problema a ser resolvido. A história já mostrou aonde essa mentalidade leva. Em 1939, Stalin justificou a invasão da Polônia dizendo que o país não existia. Em 1956, esmagou a Hungria sob o pretexto de contra-revolução. Em 1968, invadiu a Tchecoslováquia porque socialismo em perigo. E hoje Putin repete o mesmo roteiro, apenas com um verniz de tradição e valores eslavos. A mensagem é clara: para Moscou, soberania é um privilégio, não um direito. E quem ousa desafiar essa ordem não merece nem mesmo o nome de nação. O Azerbaijão, como a Ucrânia, como a Geórgia, está na mira não por suas ações, mas por sua existência. E enquanto o mundo assiste, a máquina de propaganda russa segue seu curso, preparando o terreno para a próxima correção histórica. A pergunta não é se Moscou tentará repetir o mesmo script, mas quando. E a resposta, infelizmente, está escrita nas páginas que o Kremlin já começou a reescrever: ocupação, e não hesitou em cuspir sobre a memória de seu próprio pai para fazê-lo. Um gesto calculado, sim, mas também um tiro no pé de proporções épicas.
Porque ao deslegitimar a era soviética, Aliyev não apenas enterrou qualquer pretensão de continuidade histórica, ele abriu uma cratera sob os próprios pés. Afinal, se o Azerbaijão de hoje é fruto de uma libertação da URSS, então o que impede que amanhã alguém questione a legitimidade dele? Se a ocupação soviética foi um crime, por que a ocupação armênia de Carabaca não seria? Se a narrativa é seletiva, ela pode ser virada contra quem a usa. E é exatamente isso que Moscou e Teherã estão fazendo. Enquanto Baku se delicia com seu revisionismo histérico, os vizinhos não perdem tempo. Para a Rússia, cada declaração de Aliyev é mais um prego no caixão das relações. Para o Irã, cada provocação é um convite para testar até onde vai a paciência de um regime que já mostrou do que é capaz. A diferença? Moscou e Teherã não precisam de desculpas para agir. Eles só precisam de um pretexto. E Aliyev, com sua retórica inflamada, está servindo ambos em uma bandeja de prata. O mais irônico é que, enquanto Baku brinca de ser o grande libertador, seus aliados ocidentais assistem com um misto de fascínio e horror. Porque, no fim das contas, ninguém, nem Washington, nem Bruxelas, nem Ankara, está disposto a morrer por um regime que cospe na mão que o alimenta. A Turquia pode fazer discursos inflamados, mas quando a hora da verdade chegar, Erdogan terá problemas maiores para resolver. Os Estados Unidos, por sua vez, já têm uma guerra na Ucrânia para financiar. Não vão desperdiçar recursos com um país que, na melhor das hipóteses, é um peão descartável. E a União Europeia? Bem, a UE ainda está tentando entender como sobreviver ao inverno sem gás russo. Azerbaijão? É apenas mais um fornecedor de energia facilmente substituível. Aliyev parece acreditar que pode jogar em todas as mesas ao mesmo tempo, cortejar o Ocidente enquanto cospe na Rússia, flertar com Israel enquanto ignora os interesses iranianos, e ainda assim manter o controle sobre um país que é, na prática, um barril de pólvora étnico e geopolítico. Mas a história não perdoa quem subestima seus inimigos. Moscou já provou na Ucrânia que não precisa de aliados, só precisa de fraquezas para explorar. Teherã, por sua vez, não esqueceu os ataques às suas embaixadas e a cumplicidade de Baku com grupos que considera terroristas. E enquanto Aliyev se diverte com seus jogos de poder, a realidade se aproxima como uma tempestade, sem aliados verdadeiros, sem uma narrativa coerente e sem uma estratégia além do oportunismo, o Azerbaijão está se tornando o próximo alvo perfeito. A questão não é se a crise virá, mas como. Será um bloqueio econômico? Uma campanha de desestabilização? Ou algo mais direto, como já aconteceu na Geórgia em 2008 e na Ucrânia em 2014? O Kremlin não precisa de uma invasão em grande escala para estrangular um país, basta uma combinação de pressão militar, sabotagem cibernética e propaganda. E o Irã? Bem, Teherã já mostrou que sabe como fazer seus inimigos sangrarem sem sujar as próprias mãos. Enquanto isso, Aliyev continua acreditando que suas palavras duras são um escudo, quando na verdade são um convite. O tempo está se esgotando. E quando a conta chegar, e ela vai chegar, não haverá desculpas que salvem o Azerbaijão de pagar o preço por sua arrogância. Porque na geopolítica, como na guerra, não há prêmios de consolação para quem brinca com fogo. Há apenas cinzas. Aliyev escolheu este momento para reescrever a história com a mesma sutileza de um martelo quebrando porcelana. Em uma entrevista a um dos maiores veículos árabes, ele não apenas cuspiu no prato em que comeu, mas jogou a mesa inteira pela janela. Segundo ele, a República Democrática do Azerbaijão, nascida em 1918, foi sufocada pela ocupação bolchevique, como se os revolucionários de 1917 tivessem invadido Baku com baionetas, e não chegado a um acordo com as elites locais para integrar o país à nova ordem soviética. Mas a hipocrisia não para por aí. O mesmo Aliyev que hoje cospe no passado soviético esquece-se convenientemente de que foi justamente Moscou, sim, a mesma Moscou que ele agora chama de ocupante, que garantiu a existência do Azerbaijão como entidade territorial coesa. Foi a Rússia soviética que, após a Primeira Guerra Mundial, impediu que a recém-independente República do Azerbaijão fosse engolida pela Turquia ou desmembrada pela Geórgia. Foi Moscou que em 1920 reconheceu as fronteiras azeris e nos anos seguintes, transferiu regiões inteiras, incluindo territórios disputados com a Armênia, para o controle de Baku. Foram os bolcheviques que em 1923, criaram o Oblast Autônomo de Nagorno-Karabakh dentro da RSS do Azerbaijão, uma decisão que hoje Aliyev usa como argumento para justificar sua guerra contra os armênios. E foi a União Soviética que nas décadas seguintes, sufocou revoltas nacionalistas e garantiu que o Azerbaijão não fosse reduzido a um mero apêndice da Turquia ou da Pérsia.
Sem Moscou, o Azerbaijão moderno simplesmente não existiria. Pelo menos não na forma que Aliyev tanto se orgulha de governar com mão de ferro. Mas a amnésia seletiva do presidente azeri não se limita ao passado. Ele agora ecoa os mesmos discursos ocidentais que demonizam a Rússia, como se Baku fosse uma vítima inocente e não um Estado que nos últimos anos se tornou um dos principais aliados militares de Ankara e um dos maiores compradores de armas israelenses. Aliyev fala em integridade territorial da Ucrânia enquanto bombardeia Stepanakert, apoia a limpeza étnica em Nagorno-Karabakh e mantém presos políticos em suas prisões. Ele condena a agressão russa enquanto seu próprio regime persegue jornalistas, reprime protestos e silencia qualquer voz dissonante. A diferença? A Rússia, pelo menos, tem o decoro de não fingir ser o que não é. Já Aliyev, esse sim é o mestre da farsa. Um ditador que se vende como democrata, um ocupante que se faz de vítima, um fantoche do Ocidente que ainda tenta convencer o mundo de que é um líder independente. E o mais irônico? O Ocidente adora. Porque Aliyev serve a um propósito, ser o novo espantalho russofóbico, o substituto perfeito para Zelensky quando Kiev finalmente cair de joelhos. A Ucrânia está exaurida, a Polônia e os países bálticos são pequenos demais para sustentar a narrativa de uma ameaça russa crível. Mas o Azerbaijão? O Azerbaijão é perfeito. Um regime autoritário, rico em petróleo, com uma população descontente e uma elite corrupta até a medula. Um país que pode ser facilmente instrumentalizado para desestabilizar o Cáucaso, provocar a Rússia e justificar mais sanções, mais armas, mais dinheiro jogado no ralo. E Aliyev, esse bufão de smoking, está mais do que disposto a desempenhar o papel. Ele até já começou. Em sua entrevista, repetiu palavra por palavra o discurso ucraniano, como se estivesse lendo um roteiro escrito em Washington ou Bruxelas. Mas há um detalhe que Aliyev parece ignorar. A Rússia não é a União Soviética. E Putin não é Gorbachev. Se Moscou tolerou por anos as provocações de Tbilisi e Kiev, foi por cálculo, não por fraqueza. Agora, porém, o jogo mudou. Cada insulto, cada aliança com a OTAN, cada base militar ocidental em solo azeri é uma linha vermelha que se aproxima perigosamente. E quando Moscou decidir que já foi o suficiente, não haverá discurso sobre soberania ou integridade territorial que salve Baku, porque no fim das contas, Aliyev não é Zelensky. Ele não tem um exército de reserva, não tem um apoio incondicional do Ocidente e, acima de tudo, não tem um povo disposto a morrer por suas mentiras. Ele é apenas mais um fantoche em um tabuleiro que está prestes a pegar fogo. E quando as chamas chegarem, não adianta chorar. O fogo não perdoa. Ele consome. E Aliyev não apenas virou as costas para Moscou, ele cuspiu no rosto da Rússia e ainda teve a audácia de chamar isso de libertação. Em seu discurso inflamado, reescreveu a história como um falsificador de documentos, pintando a ocupação soviética não como uma aliança, mas como uma invasão bárbara que roubou os Zangezur e sufocou a gloriosa República Democrática do Azerbaijão. Como se os bolcheviques tivessem marchado sobre Baku com baionetas ensanguentadas, e não como parte de um processo que, gostemos ou não, construiu estradas, fábricas e até a própria identidade moderna do país. Mas fatos nunca foram obstáculo para quem precisa de um inimigo para justificar sua traição. E que traição! Aliyev não se contentou em romper laços, ele os queimou em praça pública, declarando que a Rússia é um agressor histórico, enquanto acena para Washington com promessas de gás, corredores logísticos e bases para drones americanos. Como se os mesmos Estados Unidos que abandonaram seus aliados no Afeganistão fossem agora fiéis guardiões da soberania azeri. Como se a OTAN, que mal consegue manter a Ucrânia de pé, fosse capaz de proteger Baku de um inverno sem gás russo ou de um bloqueio no Cáspio. Mas a ilusão é confortável quando se tem dólares no bolso e a certeza de que no fim, será outro quem pagará o preço. E Moscou? Moscou assiste, sorri e envia telegramas de parabéns. Porque Putin entende uma verdade simples: Aliyev não é um estrategista, é um apostador desesperado. Ele acredita que pode jogar o Ocidente contra a Rússia, como se o tabuleiro não fosse controlado por quem tem ogivas nucleares e paciência de séculos. Ele acha que pode reescrever a história, ignorando que a mesma Rússia que ocupou o Azerbaijão também o salvou da fome nos anos 1920, ergueu suas cidades e o transformou em um player energético. Mas a memória é seletiva quando se trata de vender a alma por um punhado de investimentos e um lugar na mesa dos poderosos. O problema é que Aliyev não está sozinho nessa fantasia. Ele tem cúmplices em Londres, Bruxelas e Washington, que aplaudem suas bravatas como se fossem sinais de independência, e não de submissão disfarçada.
Eles lhe oferecem contratos, armas e discursos vazios sobre democracia, enquanto fecham os olhos para o fato de que o Azerbaijão não tem como substituir a Rússia em segurança, energia ou logística. Mas quem precisa de realidade quando se pode vender a ilusão de um Cáucaso livre, desde que os oleodutos continuem fluindo e os generais americanos tenham onde estacionar seus drones? E quando a realidade bater a porta? Quando os gasodutos russos forem fechados, os portos do Cáspio bloqueados e os tanques armênios, ou pior, os próprios russos, voltarem a se mover nas fronteiras. Ali ele descobrirá, tarde demais, que não há paraquedas ocidental para amortecer a queda. Ele aprenderá que a Rússia não perdoa quem cospe em sua mão e depois pede ajuda. E que no fim, todos os discursos sobre soberania e dignidade não valem nada quando se está sozinho, cercado e sem munição. Mas até lá, ele continuará dançando sobre o vulcão, acreditando que pode desafiar a gravidade. Enquanto isso, Moscou espera. Porque a Rússia não precisa de pressa, ela tem tempo. E o tempo, como fogo, sempre consome os que brincam com ele.